Mais uma janela de transferências se aproximando e o mesmo fantasma de sempre aí, né? Você com medo aí de um novo desmanche no Corinthians. A gente também. Fala, fiel, saudações corintianas. E aí, seu Danilo? E aí, assunto delicado hoje, né? Delicado porque envolve muita grana, e geralmente grana que o Corinthians perde. Envolve também o sentimento do torcedor de acreditar que o Corinthians... A gente sempre acha que o Corinthians vai melhorar, vai tudo mais, e de repente vai e sai 2, 3 jogadores ali, é difícil. Isso Aconteceu muitas vezes recentemente, sim, né? Num passado aí nem tão recente, na verdade, se você for buscar, vem já de muitos anos isso, Corinthians vendendo mal, ou pelo menos na análise que muitos torcedores, e a gente acaba fazendo também, o Corinthians vendendo mal, perdendo aí grandes oportunidades de negócio. Eles fazendo desmanche, vendendo 5, 6 jogadores, às vezes Viviano vendeu mais de 10 jogadores, e ainda assim fechando com prejuízo, mano. O que faz a gente chegar no ponto desse vídeo. Corinthians vende mal? A gente vai fazer um vídeo aqui pra deixar essa reflexão pra vocês. Isso, mas a gente fez uma lista. Uma escalaçãozinha aí do Corinthians, dos 11 jogadores, né, posição por posição, que a gente listou como vendas ruins do Corinthians, ou pelo menos podem ser classificadas como ruins, vocês é que vão julgar se são mesmo ou não. Começando pelo goleiro Felipe que se destacou muito no Corinthians nos anos de 2007 ali a 2010 e teve uma saída muito conturbada. Saiu de graça, era um cara que tinha destaque ali, em 2007 foi um dos remanescentes ali, o Corinthians basicamente desovou o time todo, manteve ele ali porque viu que tinha talento. Potencial de idolatria, eu digo ali. Sim. O cara que ficou pós-rebaixamento, até então, parecia dar amor ao clube e tal. Mas aí acabou saindo pelo pior jeito possível, né? Isso. Uma briga ao vivo com o presidente do clube. Eu falo na TV, falo na tua frente, falo na frente de qualquer um. Eu aceitei aqui tudo quanto é proposta pra você. Eu não tenho problema nenhum. Se você for pra uma melhor, não tem problema nenhum. Eu só não vou pagar pra você sair do Corinthians. Não precisa você pagar. Então tá, você vem aqui, não recebe ninguém nada, você tá liberado. Eu saio sem nada. Eu posso ir agora? Pode vir aqui. Eu vou ir agora e saio sem nada. E acabou saindo pra ir pra onde? Foi pro Braga de Portugal, de graça, porque o Corinthians rescindiu o contrato. O Corinthians só deixou de pagar o que pagaria em termos de salário até o fim do contrato, né? Valores também relacionados aí a luvas, que estavam parceladas ao longo do tempo de contrato. Na prática, o jogador saiu de graça, um jogador que tinha tudo ali no Corinthians fazer dinheiro com ele, pelo menos, se não quisesse manter no elenco. E não é aquela coisa que a gente tá falando, nossa, ele era muito... A gente tá muito satisfeito com o Cássio e Walter hoje, não queremos ele de volta nesse momento, mas naquele momento ele era tipo um jogador... Importante. Que poderia ser pelo menos fazer caixa pro clube. De quebra, ficou 4 meses lá em Portugal e voltou depois para assinar com um dos principais rivais do Corinthians em nível nacional, que é o Flamengo. Então, o Corinthians não ganha, ainda ajuda a reforçar o Flamengo, e isso não é caso isolado, vocês sabem disso. Na lateral direita, a gente listou o Edilson. Alô, Mil Grau! Ele tem algo parecido, eu acho que o Corinthians acabou perdendo um jogador que poderia fazer falta no futuro e acabou reforçando um rival, né? Isso. E ele foi muito bem no Grêmio. Campeão da Libertadores pelo Grêmio e saiu do Corinthians em 2016, de graça pro Grêmio praticamente, ou por um valor irrisório ali que não foi divulgado na época. Quando é valores não divulgados, a gente vai vender bem baratinho assim, você não conta nada pra ninguém, que não vai pegar mal, eu acho, né? Não faz sentido, né? A gente não tem um relatório de sustentabilidade do Corinthians, não é divulgado esse tipo de informação mais, então a gente não sabe por qual valor foi vendido, se foi vendido, se foi por algum valor. Isso. O que se sabe é que o Edilson tinha mais um ano e meio de contrato com o Corinthians. O Corinthians acabou liberando o jogador para reforçar um rival também novamente aí a nível nacional. E depois, um ano e meio depois, que ele foi campeão da Libertadores pelo Grêmio, foi vendido ao Cruzeiro por 4 milhões de reais, mais o meia Alisson, que foi pro Grêmio. E o Alisson, na ocasião, estava avaliado aí em algo em torno de 10 milhões de reais. Ou seja, se você for transformar essa transação do Edilson, do Grêmio pro Cruzeiro, foi algo ali valendo uns 14, talvez 15 milhões de reais. Valor esse que um ano e meio atrás o Corinthians liberou. Complicado. E agora, assim, ó, Fagner na Copa do Mundo, a gente tendo que jogar com um garoto, um volante improvisado na lateral direita, sendo que tinha um lateral direito. Na zaga, essa dupla de zaga aí, um dos zagueiros é o caso, acho que mais emblemático da história do Corinthians, ou pelo menos da história recente, em termos de vendas ruins, é claro. Marquinhos. O Marquinhos, ele fez uma Copa São Paulo excelente, ganhou um destaque na base incrível, mas não teve a oportunidade no Corinthians.
Corinthians. E aí o Corinthians acabou emprestando pro Roma, o que foi uma coisa bem legal. Em vez de emprestar pro Oeste, pra Ponte Preta, emprestou pra Roma. Justo. Só que aí fixou um valor de multa de baixo, né? Eu acho que o valor do... Sim, ele saiu na prática por 3 milhões de euros. E é um cara bem promissor, né? Não à toa, ele era tão promissor que um ano depois de ser vendido pelo Corinthians por 3 milhões de euros, ele foi vendido pela Roma ao PSG por 35 milhões de euros. Mais de 10 vezes o valor que a Roma desembolsou para tirá-lo do Corinthians. Ou seja, é muita grana, uma diferença de grana num curto espaço de tempo muito grande. E é o que acontece com o Corinthians. O Corinthians tem que vender vários jogadores e não consegue fazer caixa. Fecha o ano no vermelho. Hoje o cara aí da seleção brasileira tem tudo para ser com o Tite. Não sei, não me parece uma venda nada boa. E esse aí você, por mais novo que seja, se você tá vendo esse vídeo, você lembra do Felipe. Felipe brilhou no Corinthians de 2012 a 2016. Ele brilhou de 2014 a 2016 ali. A campanha do Hexa ele foi excelente, mas logo depois foi vendido novamente para um clube português. Um dos pontos que a gente bate aqui nesse vídeo é que as vendas do Corinthians muitas vezes são para clubes que a gente não vê como clubes do mesmo patamar do Corinthians. Sim, entendeu? É sempre mercados secundários ou então clubes de um país de ponta, sim, mas aí o clube não é de ponta nesse país. Se vender pra Espanha não vai ser pro Barcelona e Real Madrid, vai vender pro Málaga, vai vender... E a gente vê aí notícia atrás de notícia de jovens jogadores revelados por clubes como Santos, Flamengo, Palmeiras, sendo vendido para grandes clubes da Europa, clubes de ponta da Europa. Que estão dispostos, né, para pagar, não é problema qual é o clube, quanto eles pagam por isso. O Barcelona vai pagar 40 milhões de reais num jogador, ele paga. E no caso, o Porto ali, que é quem comprou, o Porto de Portugal, que comprou o Felipe do Corinthians, foi uma venda parcelada. A gente pegou aqui o valor total, já pegando ali uns 25% que o Corinthians tinha direito e aí depois recebeu mais recentemente, foi algo em torno de 35, 37 milhões de reais. Parcelas anuais, mas semestrais, mas estavam atrasadas. E o Porto atrasando, entendeu? O Porto atrasando o pagamento, o Corinthians tendo que brigar com os caras. E daqui a pouco o Porto já tem rumores, algumas temporadas, que ele pode vender o Felipe, chegaram a falar, tem Real Madrid. O Real Madrid mas interessado no Felipe. De repente, sei lá, um Manchester City, um Manchester United. Sim. E esses clubes estão dispostos a pagar a multa dele hoje lá no Porto. Sim, a multa dele lá é de 50 milhões de euros. Eles vão pegar a multa e pagar o Corinthians, pagar os atrasados e ficar com lucro. E é isso que a gente reclama, né? Sim, exatamente. Só pra fechar esse valor aí que especulam que o Felipe já tá valendo lá no Porto, que o Real Madrid da vida tiraria, bate algo em torno de 166 milhões na época em que esses rumores foram divulgados. 166 milhões comparado aos 36, 37 milhões. 5 vezes mais, né? Entendeu? É complicado. A lateral esquerda a gente coloca aqui o Fábio Santos. Fábio Santos, que esse sim se destacou muito no Corinthians durante praticamente todo o período, né? De 2011 a 2015. Campeão mundial pelo Corinthians, campeão da Libertadores, campeão de tudo pelo Corinthians. E foi vendido em 2015 por, de novo, valores não divulgados, praticamente cedido para o futebol mexicano. Porque o Corinthians não estava renovando o contrato dele, e aí o Corinthians pensou, vamos perder o cara de graça porque a gente não vai renovar, então vamos vender por qualquer coisa aqui pro Cruz Azul do México. Vender pro futebol mexicano é triste, né? Um lateral que estava jogando muita bola com 29 anos de idade. Era capitão do Corinthians. O Tite, na época, não gostou da venda. Falou, como é que vocês podem vender meu capitão? E aí, passou um ano, ele saiu do Cruz Azul, o Atlético Mineiro contratou praticamente de graça também, só pagando luvas e salário, e hoje ele tá jogando bem pelo Atlético Mineiro, já foi até cotado para a seleção brasileira do Tite, e o Corinthians penando aí para achar um substituto para Arana até hoje, né? Esse é bom. Paulinho! Alguns podem falar assim, nossa, o Corinthians vendeu o Paulinho por muito dinheiro. Será? Não foi bem assim. Primeiro que o Corinthians tinha metade dele, a outra metade era do Audax. Esse sim. Esse eu acho que é o problema principal nessa história toda, porque o Paulinho saiu pro Tottenham novamente. O mercado é bom nesse caso, mercado inglês, mas não é pro clube de ponta da Inglaterra. Vendido por 53 milhões de reais na época, só que desse valor só metade foi pro Corinthians. Algo em torno aí de 26,5. Quanto o Barcelona pagou dele na China? 151 milhões de reais. Comparado aos 56,5 que o Corinthians lucrou. Porque o Corinthians não vende pra
pra Barcelona. Fico pensando, sabe? Por que tem que vender sempre pra alguém pra Ucrânia, ou Porto, ou, sabe, um time médio da Inglaterra, pra depois o Barcelona comprar? E o Paulinho é mais um dos casos dessa lista aqui, um monte de jogador que hoje a gente vê na seleção brasileira. Você fala, puta, um ex-corintiano na seleção, que legal. No momento, gente, o Corinthians tinha acabado de ser campeão da Libertadores, era o atual campeão mundial. Isso. Tinha ganhado o Paulistão, tava pra disputar a Recopa, a época de ouro. O Corinthians tinha pagado 40 milhões de reais no Pato e vende o Paulinho pra ganhar 20 e pouco. Vamos falar agora de Renato Augusto. Renato Augusto ficou no Corinthians ali de 2013 a 2015 e o Corinthians recuperou o Renato Augusto em termos físicos. Sim, e aí foi o bola de ouro da Placar, melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Craque do Brasileirão de 2015. E aí foi vendido por, acho que foram 8 milhões de euros, metade foi pro Corinthians, somando tudo ali deu 13 milhões de reais pro Corinthians. Uma transação que bruta dava ali algo próximo de 35 milhões, você tira imposto, tira uma fatia percentual que não era do Corinthians, no fim o Corinthians não pegou nem 14 milhões pelo craque do Brasileirão de 2015. E aí falaram, mas era o valor da multa, mas por que fixa a multa nesse valor? Pô, ele tava jogando muito em 2015. Demais. Já pegar ali no segundo semestre de 2015, você ia fazer uma renegociação ali, um contrato novo. E no fim acabou vendendo aí a preço de banana na prática, pensando na grana que entrou nos cofres do Corinthians. Everton Ribeiro, você sabia que Everton Ribeiro hoje no Flamengo já jogou no Corinthians? Foi revelado pelo Corinthians, né? Muita gente nem sabe disso. Ele não teve muitas oportunidades no Corinthians, o Corinthians achou que o melhor era vender ele. No ano seguinte, essa Copa do Brasil, em 2010, ele foi emprestado pro São Caetano. E aí em 2011, que foi quando ele foi vendido pro Curitiba por R$1 milhão. Duro. Ficou quanto tempo no Curitiba? Acho que... Sei lá, ficou pouco tempo no Curitiba e aí estourou no Cruzeiro, carregou o Cruzeiro nas costas no bicampeonato brasileiro de 2013 e 2014. O Cruzeiro foi bicampeão brasileiro com o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro deitando. Aí o Cruzeiro depois vendeu ele pros Emirados Árabes por acho que 26 milhões de reais, que também foi uma quantia baixa. Aí passou um tempo, voltou pro Flamengo, hoje tá no Flamengo. Na prática, o Corinthians forma pros outros, né? Tá revelando o jogador pros outros. Que aí vendeu a sua joia por R$1 milhão pro Curitiba. Não tem dinheiro pra comprar depois, de volta? Isso. Aí vê o jogador deitando no Cruzeiro. Hoje o Flamengo líder do Campeonato Brasileiro também com o Everton Ribeiro. E o Corinthians aqui, ó, com dívida, só tomando no cu. Próximo da lista, o William. Esse você talvez não lembre mesmo que jogou no Corinthians. Então, em 2006 ele começou a jogar, 2007 já via que ele era diferenciado ali. Mas naquele time bosta do Corinthians, era um caos ali, inclusive cara, fora de campo, o Corinthians tava uma bagunça em 2007. Se o Corinthians não tivesse vendido ele, o Corinthians não caía. Porque o Corinthians não começou tão mal aquele Brasileirão de 2007. Olha aí. Aí foi, vendeu e custou o quê? Um rebaixamento do Corinthians. É isso mesmo. Se o William não tivesse sido vendido, por quanto foi? 33 milhões de reais, aqui. O Corinthians não teria sido rebaixado. Ele vendeu pra Ucrânia. Pro Shakhtar. Ah, meu Deus. Que compra todo mundo do Corinthians. Eles devem ter um cartão fidelidade ali, sabe? Tipo, não precisa nem pagar na hora, não põe na conta, aí depois a gente paga. Você até louco. Duríssimo. O Maicon agora tá indo pra Ucrânia, por exemplo. E recentemente, numa investigação da Polícia Federal, que tava apurando crimes fiscais no Corinthians, surgiu o nome do William nas investigações. Que uma das pessoas ouvidas ali falou que o William foi vendido porque o Corinthians precisava pagar justamente tributos que estava devendo. Ou seja, você imagina o caos que não estava o Corinthians naquela época. E aí você olha, 2007... Passaram mais de 10 anos e não sei se mudou muita coisa. A gente continua ouvindo a dívida do Corinthians aumenta, continua vendendo jogadores a preços que a gente considera baixos. É um caso mais recente. Jô, artilheiro do último Brasileirão. Primeiro artilheiro de um Brasileirão pelo Corinthians. O único jogador que tem 7 campeonatos e um artilheiro. Acaba de ser artilheiro, o Corinthians vai vende pro Japão. Fala o nome de 2 times do Japão. Você não sabe, mano. Ninguém sabe, gente. É o Kashima comida japonesa. E o Kashima e o... Já era, não tem. Mas no rodízio de japa eu sei o nome de tudo, velho. Muito bom. Vamos lá, ele foi vendido e a história da venda dele ainda passa pela bizarrice de que ocultaram valores, né, num primeiro momento. Pra pegar menos mal, né? Porque num primeiro momento estavam especulando a venda dele em 39 milhões e meio de reais. Aí descobriu-se que o valor que tinham informado em euro, na verdade, foi pago em dólar. E aí esses 39,5 caíram para 32 milhões. Ainda desses 32 milhões, de 9 a 10 milhões foram dados de comissão para empresários que estavam participando ou para outras pessoas que estavam participando ali da negociação. No fim sobrou menos de 30. O Juca Kfouri, né, que deu essas informações de primeira mão. E no fim o Corinthians lucrou o quê? 22 milhões. Nossa. Com o artilheiro do Brasileirão. É muito pouco, gente. É muito pouco. O cara jogou um ano no Corinthians só. Gasta dinheiro. Podia estar na Libertadores hoje, sabe? Depois acaba gastando dinheiro pra contratar ali. Quando contratou o Júnior Dutra, contratou o Roger. E não tá bom ainda, cara. Tá pagando o salário do Casinho. E aí?
duríssimo, né? E falando em centroavante, o nosso último nome da lista é o Wagner Love. Nossa senhora. Quanto foi vendido? Camisa 9 do Hexa. Foi vendido por umas 4, 5, 7 belo. Porque é brincadeira, né? Brincadeira. Era o melhor atacante do Brasil na ocasião e foi vendido pro Mônaco pelo valor da multa contratual. Aí eu te pergunto, qual que é o valor da multa contratual? 1 milhão de euros. Bom, parece piada, né? Na época isso, e hoje em dia também é por aí, estavam uns 4,4 milhões de reais. O Corinthians colocou 100 milhões de reais de multa do Lulinha e não põe no Wagner Love. É duríssimo, aí isso volta a gente falar como que os contratos são fechados, por que o Corinthians fica tão refém assim na hora de contratar um jogador, de fazer um contrato tão bosta para o Corinthians, porque é um contrato muito bosta isso. Você traz um cara, recupera o cara, faz o cara jogar muita bola. Se o cara for bem, ele vai ser vendido, se o cara for mal, a gente vai ter que ficar pagando salário. É duro, isso não é um contrato, não me parece muito inteligente, pelo menos. Pô, é um clube pequeno que tem que fazer isso pro jogador o jogador ir, né, no clube, enfim, pra compensar a contratação. Porra, olha o tamanho do Corinthians, você precisa fazer um contrato tão ruim assim pra trazer um jogador? Então, pra finalizar aqui, essa seleção que a gente montou com a seleção de vendas ruins de jogador do Corinthians, isso é recente, né? Já falando de 2008, 2000. Essas de 2007, 2008 que a gente foi buscar ainda são mais velhas, se for pensar, porque só de casos recentes tem muito mais. Fazendo uma breve estimativa aqui com o Danilo, essa seleção, essa escalação de 11 vendas ruins do Corinthians rendeu algo em torno aí de 155 milhões de reais ao Corinthians. Esse valor é menos do que tá sendo cotado, do que o Real Madrid vai pagar, por exemplo, pelo Vinícius Júnior do Flamengo. Jogador. O Rodrigo do Santos está sendo cotado por mais de 200 milhões. Lembrando, a gente falando de Marquinhos, Felipe, Renato Augusto, Everton Ribeiro, William, Love e Jô. E o Paulinho. Será que todo mundo junto vale menos do que um jogadorzinho aí de 17 anos do Flamengo, do Santos? Não dá, né? Vamos começar a refletir aí sobre o que a gente quer para o nosso Corinthians. Esse foi o Saudações de hoje, galera. Valeu. E vamos ver se melhora aí, né? Saudações? Não, Corinthians. Vende melhor, vamos vender melhor aí. Nossa, por favor. Pede dinheiro à vista também. Pede umas dicas aqui pro Danilo que o meu timão tá voando. Falou! Falou!